Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley e essa é a nossa segunda aula acerca da medula espinhal. Bem, os objetivos da nossa aula hoje é continuar a discutir aqui aspectos funcionais e estruturais da medula espinal. Em específico, hoje eu queria destacar com vocês aqui alguns aspectos acerca de neurônios medulares. Comentaremos também acerca da substância cinzenta da medula espinal e, por consequência, também comentaremos acerca da substância branca da medula espinal. Em específico, nós ainda discutiremos dentro da substância branca as vias ascendentes e as vias descendentes, que é um tópico que a gente vai retomar mais futuramente aqui na nossa playlist de neuroanatomia. Mas só para vocês terem um gostinho e já conseguir se situarem, eu vou trazer aí algumas informações só para vocês já conseguirem, posteriormente, conseguir é, acompanhar a aula com mais tranquilidade. Belezinha? Então vamos lá? Bem, quando a gente fala de neurônios medulares, eu quero que vocês se atenham que se trata aqui de corpos de neurônios que estarão presentes ali na medula espinal. E esses neurônios medulares, a gente pode classificá-los como neurônios principais ou interneurônios. E aí, pegando aqui por base uma classificação de Carral, nós teremos duas classes de neurônios. Nós teremos aqui os neurônios de axônio longo e os neurônios de axônio curto. Ou, se vocês preferirem, nós podemos denominar como os neurônios do tipo 1 de Gould ou do tipo 2 de Gould, ou também chamado aqui intonunciais, tá? Em específico, quando a gente comenta dos neurônios do tipo 1, eles podem ser radiculares ou cordonais. Quando nós comentamos sobre os radiculares, eu preciso que vocês se atenham de antemão que a gente está comentando de neurônios que farão parte aqui da raiz ventral. E aí, a raiz ventral nada mais é do que a via eferente, ou seja, vai sair da medula, beleza? E aí vai inervar quem? Vísceras, musculatura lisa, musculatura cardíaca, glândulas. Ah, os somáticos aqui vão diretamente estar entrelaçados com musculatura estriada esquelética. E aí, por consequência, nós iremos denominá-los como neurônios radiculares motores inferiores. E os cordonais, eles vão formar aqui funículos. E aí, caso você não se recorde, lá na nossa primeira parte da aula de medula espinal, eu comentei que o fornículo nada mais é do que estruturas que formam uma espécie de corda, tá? E esses neurônios cordonais, eles vão estar associados, ora com vias de projeção, que são aqui parte das vias ascendentes, e as vias de associação, que podem estar aqui associados com axônios para cima ou para baixo. Aí você vai falar, tá, qual que é a grande sacada aqui? Em específico, os neurônios cordonais de associação, eles fazem uma integração de segmentos da medula, permitindo aqui reflexos intersegmentares, tá? E a gente vai comentar com mais detalhe quando nós comentarmos em específico, desculpa até pela redundância da frase, das vias ascendentes. Belezinha? Posto isto, vamos dar uma olhadinha aqui como que vai estar organizado a substância cinzenta da medula espinal. Como eu falei, quando comenta-se sobre substância cinzenta, é basicamente o corpo de neurônios, predominantemente amielênicos, ou seja, não apresentam mielina, e as células gliais. Então, aqui, analisando posteriormente, nós temos os corpos neuronais, né? Então, você tem aqui a coluna posterior e a coluna anterior. Um detalhe importante é que quando a gente pensa aqui na porção anterior e essa porção lateral aqui, nós formamos a substância intermédia central. Belezinha? De maneira ainda qual preciso destacar a vocês que quando comenta em específico aqui sobre a substância lateral, a coluna lateral, tem uma função diretamente atrelada com o sistema nervoso autônomo, tá? A porção anterior, como nós comentamos na primeira parte dessa aula, tem uma resposta essencialmente motora e aqui uma resposta essencialmente sensitiva. Dito isto, o que eu queria trazer para vocês? Que quando a gente observa a estrutura da medula espinal, classicamente era dito que você tinha aqui núcleos. E a gente comentou lá na nossa primeira parte
da aula de medula espinal que núcleo nada mais é do que um agrupamento de neurônios com a mesma função e a mesmíssima morfologia. No entanto, hoje o que nós temos é o seguinte: acontece que ao invés de comentar-se sobre núcleos celulares, foi feita uma reclassificação que agora a gente denomina como lâminas, as lâminas de Research, tá? As lâminas de Research são basicamente 10. Então nós temos aqui a lâmina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e nós temos a 10, que não está representada aqui, mas nós temos a 10ª, tá? Então, simplificadamente, o que seriam essas lâminas? Seriam vários neurônios com a mesmíssima morfologia e a mesma função, beleza? Então, vamos dar uma olhadinha aqui para dar uma destrinchada. Então, como que está essa organização da medula espinal? Nós temos aqui a terminologia de Rixed, tá? Que nós classificamos agora esses núcleos como lâminas. Então, nós temos aqui lâmina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a 10. E antigamente a lâmina 1 era correspondente ao núcleo marginal, lâmina 2, substância gelatinosa, as lâminas 3 e 4 ao núcleo próprio, lâmina 5 ao colo do corno posterior, 6 a base do corno posterior, lâmina 7 a zona intermediária e parte aqui do corno lateral, a lâmina 7 núcleo comensural, a lâmina 9 é o corno anterior e a lâmina 10 aqui é a substância cinzenta central. Beleza? De maneira qual, como que a gente pode fazer agora observar essas lâminas de Rixed? Então vamos lá, ó. Vamos começar a analisar essa medula espinal, esse corte aqui transversal, da porção posterior, tá? Tem aqui, ó, para a porção anterior, beleza? Então aqui na porção anterior nós teremos das lâminas 1 a 4 uma sensibilidade estereoceptiva. Aí você vai perguntar, tá, o que é uma sensibilidade estereoceptiva? Quando comenta-se sobre sensibilidade estereoceptiva, basicamente é você pensar naquela situação na qual você tem os órgãos dos sentidos que vão captar os estímulos externos e a partir disso nós conseguimos aí fazer uma sensibilização, né? Então você consegue ter uma resposta sensitiva. Então, as lâminas 1, 2, 3 e 4, essencialmente sensibilidade estereoceptiva. Ao passo que, quando a gente comenta aqui das lâminas 5 e 6, ó, 5 e 6, nós temos uma sensação proprioceptiva. Basicamente, para simplificar, a propriocepção seria aquele estímulo que você consegue, por exemplo, ter a sensação de fechar o olho, se você estica ou retrai o braço. Então, você consegue fazer aqui a posição de articulações, tá? A lâmina 7, olha ela aqui, ó, lindíssima, também chamada aqui de zona intermédia, ela atua como uma ligação entre o fuso muscular e o cérebro. Então, percebamos que aqui você já tem uma vinculação motora, tá? As lâminas 8 a 9, que faz aqui parte do corno central, estão diretamente atreladas com neurônios motores. Em específico, eu queria destacar aqui a, a lâmina 9 como uma organização somatotrópica, tá? E a lâmina 10, que faz parte aqui do canal central, vai apresentar aqui células epidimais e neuroglia, então a gente pode pensar já que essas células epidimais aqui fazem parte da neuroglia. Beleza? Então, essas são a organização aqui das lâminas de Rixed. Em contrapartida, a gente tem aqui a substância branca, e como nós comentamos já na primeira parte da nossa aula, a substância branca ela é basicamente constituída aqui por um tecido que é constituído por células da glia e fibras predominantemente mielinizadas, ou seja, apresenta aqui a banha de mielina, tá? E essas fibras aqui da substância branca, elas vão se agrupar, ora em tratos quanto em fascículos, que nós já comentamos anteriormente, tá? Que vão transmitir os impulsos nervosos nos dois sentidos, ou seja, tanto da medula para a região do encéfalo, quanto do encéfalo para a medula, tá? Portanto, você tem esse sentido. Medula,
encéfalo, encéfalo-medula, constituindo assim as vias que nós chamaremos de vias ascendentes e as vias descendentes, tá? Ascendente porque está levando a informação lá para o sistema nervoso central, na porção do encéfalo, e a descendente porque você vai ter agora essa resposta vindo do encéfalo para a medula, tá? E aí, em específico, nós ainda precisamos destacar aqui que as vias de associação, como eu comentei anteriormente, elas podem possuir tanto vias ascendentes quanto descendentes. Beleza? Por quê? As vias de projeção só tem somente aqui vias ascendentes. Então vamos lá. O que é importante a gente se atentar aqui? As vias ascendentes, como eu falei para vocês, elas vão levar as informações, né? E nós temos aqui, ó, pegando novamente essa figurinha, esse corte de uma medula, nós temos aqui a região posterior e a região anterior. Embora esteja aqui em língua inglesa, nós comentamos que os funículos seriam essas porçõezinhas aqui que eles formam uma espécie de cordões. E a gente utiliza aqui para fazer o quê? A denominação aqui da substância branca da medula, tá? E aí, dentro de um funículo, você pode ter aqui vários tratos ou fascículos. Então, nós temos aqui, ó, o funículo dorsal, o funículo lateral, o funículo ventral, perdão pelas motos aqui ao fundo, tá? Cadê outro que eu posso comentar aqui interessante? São esses aqui os principais, tá? Beleza? E aí, vamos lá. Sobre as vias ascendentes, como eu falei para vocês, são vias que vão fazer a integração da medula com o encéfalo. E aqui elas estão diretamente atreladas com o quê? Propriocepção consciente, o tato epicrítico, ou seja, é aquele tato descritivo, você consegue descrever as coisas, vibração, a estereognosia, por exemplo, é aquela situação que você consegue definir o objeto que você está manuseando até mesmo com os olhos fechados, e por aí vai, tá? Então aqui, ó, tudo que está em azulzinho tratam aqui de vias ascendentes, e o que está em rosa são as vias descendentes. Dica já para facilitar a vidinha de vocês, ó. Vamos pegar essa primeira via aqui, ó. Trato espinocerebelar. Espino porque vem da medula e ela se dirige ao cerebelo na sua região posterior. Está diretamente atrelado aqui com a própria percepção inconsciente, tá? Pega essa outra porção aqui, ó. Trato espinotalâmico anterior, ou seja, sai da medula e vai até o tálamo na sua porção posterior e está associado aqui com o trato propopático, ou seja, pressão, tá? Esse outro aqui, ó, trato espinocerebelar anterior. Sai da medula, vai até a porção cerebelar anterior. Trato espinotalâmico lateral, ou seja, sai da medula e vai até a porção talâmica lateral. Está associado aqui com dor e temperatura. E aí, em contrapartida, quando nós falamos de vias descendentes, vai ser o quê? Agora uma via que está associada de uma resposta que sai do encéfalo e se dirige agora para a medula espinal. Então você tem aqui, ó, trato córtico espinal lateral, ou seja, sai do córtex e vai para a porção lateral da medula espinal. Trato rubroespinal. Rubro é uma parte aqui, quando a gente for falar de mesencéfalo. Então, sai lá do mesencéfalo e se dirige aqui para a medula espinal. Trato tetoespinal. Então, aqui, esse trato está associado com o teto ali do mesencéfalo e se dirige aqui para a medula espinal. Trato livre-espinal, trato vestíbulo-espinal, trato córtico espinal anterior, trato retículo espinal, por exemplo, isso aqui está associado com o tronco encefálico, então a gente vai ver que lá no tronco encefálico nós temos uma formação que nós denominamos como formação reticular, e ela pode ser aqui também fazer parte dessa via descendente. Então, percebam que, ó, vou até botar o slide. Espino porque está saindo da medula, indo para regiões aqui do encéfalo. E aqui a gente sempre descreve primeiro a porção do encéfalo e posteriormente a porção da medula onde está sendo direcionados aqui. Beleza? E por fim nós temos ainda aqui as comissuras, tá? Que a gente já comentou anteriormente. Então você tem agora as ligações aqui de neurônios em diferentes níveis, que podem ser tanto ascendentes quanto descendentes. Então você tem aqui essa comissura.
Belezinha. E a literatura adotada, basicamente, foi o Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado, os capítulos 4 e 15, ou, se você preferir, a terceira edição aqui, o capítulo 4. Beleza? Muito obrigado pelo seu prestígio. Se você tiver curtido a videoaula, deixe seu like, seu comentário, sua curtida. Passe a aula para outras pessoas, comente, deixe dúvidas que eu fico bastante contente. Beleza? Super beijo e até a próxima. Fui!